No dia dos seus 114 anos, o Internacional estreia na Copa Libertadores com novidade no meio-campo e fica de olho ainda na última parte, o último dia da janela de transferências. Tem dois jogadores que podem pintar por aí e a gente vai falar sobre isso agora. Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, falar sobre o aniversariante do dia. O aniversariante do dia, Internacional de Porto Alegre, 114 anos, esse clube que nós escolhemos amar, esse clube que nós escolhemos estar ao lado, todo mundo, né, um pouco de um tijolinho, basicamente, para o Beira-Rio, um pouco da história do clube, todo mundo representa um pouco da história do clube, principalmente esses milhões de torcedores que a gente tem pelo mundo inteiro. Fico muito feliz e muito honrado de poder falar para vocês, torcedor colorado, sobre o que o Inter faz, o que o Inter deixa de fazer, o futuro, o que o Inter trabalha, os gabinetes, né, os corredores ali do Beira-Rio. Eu fico muito honrado mesmo de estar do lado de vocês e estar muito presente nessa vida do clube. E muito legal também pela moral que vocês me dão, beleza? Tamo junto, cara, tamo junto. Eu quero falar com vocês sobre dois nomes para reforços da janela de transferências que ainda fecha hoje. Algumas particularidades sobre Gabriel Barros, Martegani, Agostinho Martegani do São Lourenço. Quero falar sobre o jogo também, Internacional e Independente Medellín, 9 horas da noite, horário de Brasília. Fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, vem junto com a KTO. Vai lá em kto.com, utiliza o cupom Ernest e ganha 20% de free bet. E aí, depois é só botar uns pila no bolso. Tá confiante no Inter? Então bota lá no Internacional, vitória do Inter hoje. Tem muitos jogos ainda também, né, dessa semana de Copa Libertadores, vai ser muito bom. Vamos lá. Gente, vou começar pelo jogo, tá? O Internacional pode ter uma novidade no meio-campo. E essa novidade se chama Johnny, no lugar do Baralhas. Por quê? Porque daí o Internacional está conversando com algumas pessoas e também aquela coisa básica, né? Eu sei que parece meio antigo isso, mas também tem os seus olheiros, né? O Internacional também tem seus drones, suas fontes e tal dentro do Independente Medellín. E o Inter acredita que o Independente, até pelo fato de estar pressionado pelo empate no final de semana, tá, contra o Tolima 1-1, o que eles vão fazer? Vão vir para o ataque. Vão botar uma linha de 4 jogadores de ataque. E aí vai dar uma abertura, não só no meio-campo, mas também vai dar espaço para jogar no meio. Não precisaria, basicamente, de um volantão central e aquele cara quebrador, que é o caso do Baralhas. Então o Inter apostaria no Johnny, no lugar do Baralhas, para ter um pouco mais de volúpia no meio, ou talvez um pouco mais de saída qualificada no meio-campo. Eu, por exemplo, se fosse essa movimentação mesmo, se confirmar essa movimentação, eu botaria o Matheus Dias e não o Johnny. Eu acho que o Matheus Dias tem um pouco mais de mobilidade na saída de bola. Mas o Mano gosta do Johnny, o Johnny que voltou da seleção americana fez um trabalho, inclusive, né, de refortalecimento muscular justamente por conta disso, pelas viagens, pelo tempo, então, também com a seleção a serviço da Liga das Nações lá, né? Então a possibilidade do time do Inter muda só um jogador. Lá na frente o Wanderson e o Luiz Adriano seguem, tá? Então a ideia é muito parecido com o que a gente jogou contra o Caxias na semifinal do Gauchão dentro do Beira-Rio. Keiler Bustos, Vitão Mercado com o Tauolara, mais aqui aí fica então Baralhas ou Johnny, vamos botar o Johnny, né, como a gente já falou, Depena, Alan Patrick e Maurício, o Wanderson e o Luiz Adriano. Pedro Henrique, goleador da temporada, fica para o segundo tempo, né, para ser uma alternativa. Entrou Serelepe, né, no jogo lá no Beira-Rio, na semifinal, fez um salseiro e de repente pode fazer o mesmo lá na Colômbia, beleza? Agora eu quero falar sobre janela de transferências, porque vamos tentar recapitular. O Gustavo Campanharo já no bid, Jean Dias praticamente encaminhado, tá tudo certinho, tudo fechado já para vir depois do Gauchão, tá? O Arangues antecipado na janela aqui agora ainda e tal.
inclusive dos 3, 2 inscritos na Libertadores, tá? Tá rolando um papo de que o Jean Dias também estaria na lista de boa-fé e que também poderia estar incluso na Libertadores, tá? Então, tem que esperar um pouco ainda, porque é o seguinte, cara, a gente tenta conversar com pessoas, principalmente do Inter, mas também ligadas ao departamento de futebol, que estão lá para tentar explicar isso. Eu li o regulamento da Conmebol e é bem dúbio, tá? É bem dúbio, pelo menos eu, no meu intelecto, não cheguei numa conclusão, mas o mais próximo do que eu entendi é a carta de boa-fé, que o Inter já está em negociações adiantadas com o Jean Dias e até mesmo com o Gabriel Barros. Possibilidade do Gabriel Barros também estar na Libertadores, ela existe. Tá? Inclusive o Lucas Colar, que está lá na Colômbia, também ouviu isso num zoom de hotel lá. Então, Jean Dias e Gabriel Barros. O que é o Gabriel Barros? O Gabriel Barros é o seguinte, o Inter ele aposta que é um jovem com grande potencial, tem 21 anos, né? Destaque agora do Ituano no Campeonato Paulista, e acredita que pode ter até uma possibilidade de revenda lá na frente. Então, é um investimento que o Inter entende e é um bom jogador, tá? Canhoto, habilidoso, veloz, toques rápidos, bem interessante até algumas coisas que a gente já viu nos jogos do Ituano e também em alguns vídeos. Eu vou voltar a dizer, como eu falei também do Campanharo, né? Vídeo pode enganar, é óbvio, tá? Mas me parece ter boas valências o menino Gabriel Barros. Aliás, tá? Apesar uma frase dita por pessoas próximas ali ao departamento de futebol. Ernest, apesar de jovem, ele tem boa vivência de futebol, é um bom guri, tá? Vale a pena ficar de olho nele. Esse é o ponto 1 dos reforços. O segundo é o Martegani, o Agustin Martegani, também jogador de 23 anos do San Lorenzo, tá? O Internacional estava praticamente fechado com esse jogador. Ele chegaria para a Libertadores com toda a tranquilidade do mundo e tal. Só que daí a galera do São Lourenço pediu mais dinheiro. O Inter deu uma oferta inicial de 2,5 milhões de dólares, subiu para casa dos 4, mas o São Lourenço quer 6. E aí o Inter está nesse impasse, hoje o último dia da janela, o último dia para conversar e tentar convencer, né, os diretores do São Lourenço a liberar o jogador pelo valor que o Inter quer. E óbvio, né, o Inter daria uma entrada e o resto parcelado, porque o Inter também não é bobo de dar 4 milhões à vista, tá? Então, basicamente são esses os negócios do Inter no momento na janela. Sobre o Ener Valencia, vamos falar rapidinho. Vocês viram, né, que o jornal turco deu a informação de que o Inter ofereceu 1,5 milhão de euros para o Fenerbahçe liberar o jogador um pouco mais cedo, né, e não no meio do ano quando acaba o contrato. A negativa ela existiu e dentro da matéria lá da Turquia também aparece o fato de que o Inter tem então um acerto com ele para o meio do ano. Ou seja, já tinha falado por aqui, né, que ia basicamente não falar mais de Ener Valencia, mas como muita gente me perguntou, só pontuando esse finalzinho de vídeo aqui, beleza? Cara, mais uma vez, parabéns por tu ser colorado, parabéns. É muito legal poder ser colorado e estar contigo nessa, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!